Eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Josué, capítulo 2, versículo 1. Livro de Josué, capítulo 2, a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus. E Josué, filho de Num, enviou de Sitim secretamente 2 homens como espias, dizendo-lhes: ide observar a terra, particularmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e dormiram ali. Então o rei de Jericó foi informado: esta noite vieram aqui alguns homens israelitas para espionar a terra, de modo que o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: manda sair os homens que foram à tua casa, e lá entraram, porque vieram espionar toda a terra. Mas a mulher tomou os 2 homens, escondeu-os e disse: é verdade que os homens vieram à minha casa, mas não sabia de onde eram. Aconteceu que, quando já ia fechar a porta da cidade, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde foram. Persegui-os depressa, porque os alcançareis. Ela, porém, os havia feito subir ao terraço superior e o escondera entre os talos de linho que arrumara no terraço. Assim, aqueles homens saíram em perseguição deles pelo caminho do Jordão até os lugares de passagem, e logo que eles saíram, a porta foi fechada. E antes que os espias se deitassem, ela subiu ao terraço para falar com eles. E ela lhes disse: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, que grande pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores desta terra se derretem de medo diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito, e também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes totalmente. Quando vimos isso, os nossos corações se derreteram, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Senhor, meu Deus, meu Pai, está aqui a Tua palavra, está aqui o Teu povo, está aqui o Teu servo. Que em nome de Jesus o Senhor venha fazer uma obra em nós e no meio de nós, e que cada um de nós possa sair daqui sendo uma bênção para a sua família, que nossas famílias sejam edificadas em Teu santo e bendito nome, para a honra e glória do Senhor. E é em nome de Cristo Jesus que oramos e agradecemos. Amém. O que está acontecendo aqui? Deus tirou o povo do Egito, o povo ficou caminhando durante 40 anos, toda aquela geração faleceu, Moisés faleceu, e agora Josué tem a grande incumbência de suceder a Moisés, a quem falava com Deus face a face, a quem falava com Deus, né? E ele tem agora, nesse momento, o papel de levar o povo, adentrar o povo à terra prometida. E um dos seus primeiros grandes desafios é a cidade de Jericó, que há quem diga que é a cidade mais antiga do mundo, lembrando que cidade na antiguidade, ela sempre é murada, ela tem muros grandes, muros altos. Toda vez que no Antigo Testamento nós lermos a palavra cidade, é um local murado. E é uma cidade muito grande, ele não sabe muito bem o que fazer, então ele envia 2 espias para poderem olhar a cidade, ver como é que ela é, como que eles poderiam fazer, né? Enfim, esses 2 espias, eles vão à casa de uma prostituta, a Raabe. O rei fica sabendo, como nós acabamos de ler no texto, diz para ela mandar os 2 embora, que eles queriam pegar os espias. Ela mente, ela fala: não, realmente vieram 2 homens aqui, mas eles foram embora, eles saíram, né? Eles não estão mais aqui. Ela esconde os 2 e depois a sua família vai ser abençoada por causa disso. E o que tudo isso tem a ver
com a minha vida e com a sua vida. Por que eu trouxe justamente o texto de Raabe para um congresso de família? Pelo seguinte: normalmente, quando a gente prega, a gente faz um monte de coisa e no final a gente dá a conclusão. Hoje vou fazer o contrário, eu vou fazer a conclusão primeiro, mas para os irmãos entenderem já de pronto aonde que eu quero chegar. Quando você e eu assumimos um compromisso com Deus, quando nós somos pessoas cristãs que levamos a vida com Deus a sério, as nossas famílias, elas são abençoadas. Ainda que você seja a única pessoa da sua casa, ainda que você seja a única pessoa que ama Jesus, se você colocar Jesus como prioridade na sua vida e levar a sério o seu relacionamento com Ele, toda a sua família será abençoada. A primeira coisa que eu quero dizer é que Raabe, ela era uma mulher de fé. Acompanha comigo os versículos 9 a 11. E ela lhes disse, Raabe falando aos espias: bem sei que o Senhor vos deu esta terra, que grande pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores dessa terra se derretem de medo diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saístes do Egito. E também o que fizestes aos 2 reis dos amorreus, Sion e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes totalmente. Quando ouvimos isso, os nossos corações se derreteram e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Raabe era alguém que acreditava em Deus. Quando nós vivemos em família, é muito comum nós termos problemas, lutas, dificuldades, seja com a nossa família nuclear, pai, mãe, filho, avô, avó, já idoso que mora junto, seja com os outros parentes. Só que todos os nossos problemas, eles podem ser divididos em 2 tipos. Aquele que eu posso fazer alguma coisa e aquele que eu não posso fazer nada. Existem alguns problemas que eu posso tomar uma atitude, humanamente falando, eu posso fazer algo com as minhas mãos, e existem problemas que eu não posso fazer nada. E nos que eu posso fazer alguma coisa, eu vou orar e fazer algo. Nos que eu não posso nada, eu vou tão somente o quê? Orar. Só que tão somente orar não é pouca coisa. Porque quando eu tenho uma dificuldade que eu não tenho o que fazer do ponto de vista prático, carnal, humano, eu coloco diante de Deus e nós precisamos descansar em Deus. Deus, olha, tem essa situação aqui, não tenho o que eu fazer do ponto de vista humano, então eu apresento ela ao Senhor, eu oro a Ti. Raabe era uma mulher de fé, ela acreditava em Deus de uma forma como poucas pessoas acreditaram ao longo de suas vidas. A fé de Raabe era tão grande que ela teve o privilégio de constar na seleta lista de heróis da fé de Hebreus 11, porque Hebreus 11:31 vai dizer: pela fé, a prostituta Raabe não morreu com os desobedientes, pois acolheu em paz os espias. A sua fé salvou a sua vida. E ter fé não é simplesmente eu não fazer nada, pelo contrário. Ter fé é eu conseguir colocar todos os meus anseios, as minhas dificuldades, as minhas angústias diante de Deus, para que em Deus, acreditando em Deus, eu possa ter o quê? Vida. Porque ser cristão e não ter fé em Deus não é viver um cristianismo de fato. Pastor, eu tenho dificuldade de ter fé. Que bom. Se você reconhece isso, já é alguma coisa. Porque vários discípulos falaram isso para Jesus. E se nós temos dificuldade de ter fé, o que a gente vai fazer? A gente vai orar e vai pedir fé a Deus. Deus, eu estou com esse problema, eu tenho essa angústia no meu coração. O meu tio está vivendo assim, o meu irmão está vivendo assim, a minha mãe está vivendo desse jeito. O que eu vou fazer? Eu vou orar continuamente diante de Deus. E que certamente, a curto, médio ou longo prazo, de alguma forma, isso vai se resolver. A fé de Raabe
ela abençoou os espias, ela abençoou Israel. Um dos outros textos áureos que nós temos na Bíblia sobre fé é o texto de Tiago. E Tiago 2:25 vai dizer: de igual modo, a prostituta Raabe não foi também justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? A Bíblia é clara, a fé sem obras, ela é morta. Então nós devemos crer em Deus, e se eu tenho dificuldade de crer em Deus, eu peço capacidade a Ele, e agir de acordo com a minha crença. E se eu tenho dificuldade de agir de acordo com a minha crença, eu vou pedir a Deus. E essa é uma das maiores belezas do Evangelho, porque tudo aquilo para o qual Deus nos chama a fazer, Ele nos ajuda, Ele nos capacita. Além de pastor, eu sou professor, e eu ensino meus alunos, eu tiro dúvida. Toda vez que eu explico uma matéria, eu falo: vocês entenderam? Aí a maioria fica com aquela cara de paisagem assim. Aí um ou outro fala: entendeu. Aí eu viro para eles e falo: então se eu der agora uma prova surpresa, todo mundo tira 10? Aí todo mundo grita: não é bem assim. E na hora da prova, eles estão sozinhos. Eu explico, tiro dúvida, faço, aconteço, mas na hora da prova, agora é com você, não tenho nada com isso. No nosso relacionamento com Deus, não. O que precisa estar latente, o que precisa estar pulsante no seu coração e no meu coração é a disposição de buscar a Deus a todo momento, a todo instante. É isso que nós precisamos ter. Eu sempre devo clamar a Deus, eu sempre devo orar a Deus, eu sempre preciso pedir a Deus tudo aquilo que necessito para que essa fé se desenvolva em mim e para que eu possa exercer obras baseadas nessa fé. Não porque eu sou doido, maluco, não porque eu não tenho juízo, não. Mas é porque eu creio em Deus e Deus me deu essa direção. E se Deus me deu essa direção, é ela que eu vou cumprir. Porque a fé de Raabe, ela abençoou os espias, ela salvou aquelas vidas. A fé de Raabe abençoou todo Israel, porque ela auxiliou na luta. Mas não só isso. A fé de Raabe também abençoou toda a sua família. Porque em Josué 2:25 está escrito: assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Perceba que ao longo da história da humanidade, com raríssimas exceções, a vida que Raabe levava, ela não era uma vida benquista. Um pai não chegava para os seus amigos e diziam: minha filha trabalha dessa maneira. Então, desde essa época até os dias de hoje, de fato, é uma profissão que as pessoas elas não têm orgulho. Agora, para pensar, muito provavelmente, a família de Raabe não tinha um bom relacionamento com ela, muito provavelmente eles viviam distantes. Mas um dia, o que a Raabe faz? Ela salva toda a sua família. Porque nós não lemos o texto por questão de tempo, mas Raabe faz um acordo com os espias. Os espias falam: olha, você vai amarrar esse cordão vermelho na janela e você vai levar toda a sua família para a sua casa e vai se fechar. E ninguém vai tocar em vocês. E foi o que aconteceu. Quando Israel invade a cidade de Jericó, as pessoas são mortas, eles estavam em guerra, foram dizimadas, mas toda a família de Raabe, que estava trancada naquela casa, ouvindo aquela luta, a batalha, pessoas morrendo, ela foi salva. Por quê? Porque a sua fé, ainda que ela seja singular na sua família, ainda que ela seja única, ela é uma bênção para todos os seus, para o seu marido, para a sua esposa, caso não sejam ainda cristãos, para os seus filhos, netos, tios, tias, para toda a sua família. Você é um luzeiro em meio às trevas. Você é alguém que Deus usa e vai usar, e digo mais, muitas vezes Deus vai usar a sua vida de uma forma que você nem imagina.
Às vezes você vai estar numa reunião de família, vai ter 2, 3 pessoas falando mal de não sei quem, você ficar calado ali, e um ou outro vai olhar e falar, caramba, ela é diferente, ele está agindo diferente. O seu viver de acordo com a vontade de Deus abençoa aqueles que estão ao seu redor. Se eu não me engano, foi Agostinho de Hipona que disse, pregue o Evangelho, se necessário, utilize palavras. O ser cristão, o ser como Cristo, abençoa a todos que estão ao nosso redor. A fé de Raabe abençoou a si própria, permitindo que ela constituísse a sua própria família. O que eu vou citar agora, a Bíblia não nos dá detalhes, mas aconteceu, porque a Bíblia diz. Mas eu confesso que eu tenho uma grande curiosidade, e quando eu chegar no céu, eu vou querer entender essa história. Porque em Mateus, capítulo 1, verso 5, está escrito assim, e Salmão gerou de Raabe a Boaz. Você fala, pastor, mas o que tem a ver? E Salmão gerou de Raabe a Boaz. Eu te explico. Nessa época aqui, ainda não havia rei em Israel. Não tinha um rei. O primeiro rei vai ser Saul, depois de algum tempo disso aqui. Então, cada tribo de Israel, Rúben, Simeão, Judá, Issacar, Zabulon, toda a tribo de Israel, ela tinha um príncipe, ela tinha um rei. Cada tribo, ela tinha um líder. Então, você não tinha um rei sobre as 12 tribos. Cada tribo tinha o seu líder, que era o primogênito do primogênito do primogênito do fundador da tribo. Então, você tem Judá. Judá teve o seu primogênito e vários outros filhos. Seu primogênito teve outro. E por aí vai. O que Mateus 1,5 está me dizendo é que Raabe, de alguma forma, que eu não sei como, a história, a Bíblia não diz, ela casou com o príncipe da tribo de Judá. Ela casou com o rei da tribo, com o líder da tribo de Judá. Mateus 1,5. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. Como isso aconteceu? Eu não sei. Mas o que eu sei é que pela sua fé, pelo seu compromisso com Deus, Deus permitiu que ela constituísse sua própria família, Deus abençoou a sua vida e ela casou com o líder da tribo de Judá. Os irmãos têm noção de alguém que vivia a vida como ela vivia? Parece até, gente, Cinderela que nada, a gente tem Raabe. A Disney copiou a gente, que isso? Percebe? Ela, da vida que ela vivia, ela casou com o líder da tribo de Judá, ela entra para a realeza, ela entra, sabe? A fé de Raabe abençoou a si própria, permitindo que ela constituísse a sua própria família. E caminhando para encerrar, a fé de Raabe abençoou a minha família e a sua família, porque um dos seus descendentes, pela carne, é nada mais, nada menos que o Senhor Jesus. Porque Raabe casou com Salmão, que gerou Boaz. Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. E daí você conhece a história. O que muda a história, o que muda a vida de Raabe é a fé. Só que Raabe, ela não era uma pessoa melhor do que você e eu. É um ser humano igual a você, igual a mim, sem tirar nem pôr. A única pessoa que pisou nessa terra que foi diferente foram Adão e Eva antes do pecado e Jesus. Fora disso, todo mundo é a mesma coisa. Então, a fé que Raabe tinha, você e eu também podemos ter. Basta que a gente abra o nosso coração a Deus, se achegue a Deus e clame a Deus. E Ele vai nos abençoar. O nosso compromisso com Deus abençoa a todos os que estão ao nosso redor. Nunca se esqueça disso. Se você tem um parente, alguém que ainda não ama Cristo, alguém que ainda não tem um relacionamento com Deus, se você tem dificuldade de falar de Cristo para essa pessoa, o que é normal em várias situações,
reafirme o seu próprio compromisso com Deus. Ore por essa pessoa, que o seu conviver com ela certamente irá abençoá-la. Não há melhor presente que possamos dar à nossa família do que o nosso compromisso com Deus. Se de todas as coisas que eu falei, você levar essa frase para casa, eu já saio daqui satisfeito. Não há melhor presente que possamos dar às nossas famílias do que o nosso compromisso com Deus. Talvez você, como pai, olhe para a sua vida e fale: poxa vida, eu queria dar mais atenção para o meu filho, eu queria dar mais atenção para minha esposa, eu queria ter uma vida diferente aqui. Talvez você se sinta até com um sentimento de culpa. Poxa, eu queria ser melhor, eu queria prover, eu queria isso, eu queria. E é normal, a gente sempre quer o melhor. Mas deixa eu te falar uma coisa: não há nada melhor que você possa dar para os seus filhos, para a sua esposa, para os seus pais, para aqueles que estão ao seu redor, do que o seu compromisso com Deus. Porque o seu compromisso com Deus vai abençoar a sua família de uma forma que dinheiro, bens, casa, nem tempo, nada disso vai abençoar. Por isso, meu desejo nessa manhã é que cada um de nós reafirme o seu compromisso com Deus, de abrir mão dos seus pecados, pedir perdão e purificação, de ler a Bíblia, orar, frequentar a igreja e de caminhar com o Senhor. Porque a fé, ela não é um simples sentimento, ela é um compromisso, é uma crença. Eu creio em Deus e por causa disso eu tenho um relacionamento com Ele. 1 Coríntios 7,14 vai dizer: porque o marido incrédulo é santificado por causa da sua mulher, e a mulher incrédula é santificada por causa do marido crente. De outro modo, os vossos filhos seriam impuros, mas agora são santos. Se você é a única pessoa cristã na sua família, você santifica o seu cônjuge, você santifica os seus filhos. E se a sua família já é cristã, melhor ainda, o seu compromisso com Deus abençoa a todos que estão ao seu redor. Que nós possamos amar a Deus acima de todas as coisas, viver de acordo com a tua vontade e fazer aquilo que está no seu coração. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado pelo privilégio que nós temos de nos debruçarmos sobre a sua santa e bendita palavra, de aprendermos mais contigo, de caminharmos contigo. Eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, gere em cada um de nós um espírito de compromisso contigo, ó Deus, que nós possamos, em primeiro lugar, por amor a Ti, mas também por amor aos nossos familiares, ó Deus, viver de acordo com a Tua vontade. Ajuda-nos, ó Deus, a Te buscar de todo o coração. Ajuda-nos, ó Deus, a abrirmos mão de qualquer pecado estrutural que possa ter na nossa vida, que a gente já aceitou, e pedimos perdão e sermos purificados e vivermos de acordo com a Tua vontade. Sê conosco, Deus, e obrigado por tudo. É que eu te peço e agradeço em nome, por amor de Jesus. Amém.